A todos, graça e paz. Muitas vezes, quando uma pessoa precisa de alguma coisa, ela pede. Com Deus, a situação não é diferente. Quando uma pessoa precisa de algo, ela ora a Deus. Hoje, vamos meditar na palavra de Deus sobre a oração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos para ficarmos atentos somente para a tua santa palavra e desvie de nossos ouvidos as palavras mentirosas. Em nome de Jesus, que oramos a ti. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago capítulo 4, versículo 3. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Esta passagem está demonstrando que Deus responde às orações quando elas são feitas com um motivo que seja de acordo com a verdade de Deus e não de acordo com a mentira que está no mundo. Mesmo uma pessoa orando a Deus com um bom propósito, pode ser que Deus não atenda a oração da pessoa. O motivo é simples. Deus tem um propósito a realizar na vida da pessoa, e este propósito pode ser algo diferente com relação ao atendimento da oração da pessoa. Vamos ver na Bíblia dois casos de oração que não foram atendidos por Deus, mesmo tendo sido feitas por pessoas justas e com intenções justas. São as orações de Jesus e Paulo. No caso de Jesus, ele orou para Deus conforme o que está escrito em Mateus 26:39. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. A oração de Jesus era justa? Sim, era justa, pois estava orando para a preservação da sua própria vida, para não morrer de forma dolorosa e nem sofrida. Mas Deus tinha um propósito com relação a Jesus e a sua morte. A morte de Jesus seria o sacrifício que pagaria o pecado de muitos, pois este era o desejo de Deus, salvar o pecador. No caso de Paulo, ele orou para Deus conforme que está escrito em 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao 9. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O objetivo de Paulo era de se livrar de um problema, acreditando que teria uma vida melhor. Porém, Deus responde para Paulo que a graça de Deus já era o suficiente, pois era nessa fraqueza de Paulo que o poder de Cristo estaria sendo aperfeiçoado. Deus, pela sua soberania, irá atender as orações da forma e no tempo que ele achar que deve ser atendida, pois Deus trabalha para realizar os seus propósitos e não os propósitos das pessoas. Agora, vamos ver algumas questões sobre a oração. Primeiro, como devemos orar? A oração deve ser dirigida a Deus. Não pode ser dirigida a nenhuma entidade celestial, como anjos, arcanjos, querubins e outros. Também não deve ser dirigida a pessoas que já morreram. E também não pode ser dirigida a ídolos. A oração deve ser feita com fé, conforme está escrito em Marcos capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-las-á. A oração deve ser feita com sinceridade, conforme está escrito
em Jeremias capítulo 29, versículo 13: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. A oração também deve ser feita por quem é obediente a Deus, conforme que está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E também a oração deve ser feita em nome de Jesus, pois o único intercessor entre o homem e Deus é Jesus. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens que possa ser intercessor, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E a oração também deve ser feita por pessoa que esteja sendo santificada e que está buscando continuamente e que é obediente a Deus e que não tem pecado oculto. Outra questão com relação à oração é com relação ao tempo que deve durar uma oração. Na Bíblia não existe um tempo específico para a realização da oração. Na Bíblia existem várias passagens que relatam o tempo que muitas pessoas dedicaram à oração, como é o caso de Daniel, que orava 3 vezes ao dia, mas isso não é uma regra de oração. A única passagem que faz uma referência ao tempo de oração é a que está escrita em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Isso significa que a pessoa deve orar a qualquer momento, quando acorda, quando está indo para o trabalho ou escola, quando está trabalhando ou estudando, durante as refeições, enfim, durante todo o tempo a pessoa deve manter-se em oração com Deus. Fazendo assim, não tem necessidade de ficar reservando um horário específico. Se a pessoa quiser reservar um horário específico para orar, tudo bem, isso também pode ser feito. Com relação ao tempo de duração da oração, na Bíblia está registrado que a oração deve ser feita com brevidade. Veja o que está escrito em Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. E também em Mateus capítulo 6, versículo 7. E orando, não usei de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Outra questão com relação à oração é com relação ao horário para se fazê-la. Na Bíblia também não existe a definição de qual o melhor horário para fazer a oração. O que existe são paradigmas religiosos que não estão registrados na Bíblia, que dizem, por exemplo, que o melhor horário para orar é de madrugada, pois de madrugada Deus ouve melhor. Isto não é verdade. Deus ouve a oração da pessoa a qualquer momento do dia ou da noite. Se quiser orar de madrugada, até pode, só que não é o horário que tornará a oração mais ou menos eficaz ou mais ou menos eficiente. Para concluirmos, a oração deve ser feita de uma maneira simples e direta com Deus. Não existem circunstâncias materiais, ou de tempo, ou de modo que possa fazer a oração ser mais eficiente do que quando se ora a Deus em nome de Jesus. Não se esqueça, ore sem cessar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te damos graças pela tua santa palavra e te pedimos que o Senhor continue cumprindo em nós todos os teus propósitos. É em nome de Jesus que oramos a ti. Amém.